Senhor, uma palavra preparada, Senhor, para nós nesta noite, que o Senhor Jesus venha usar, Senhor, o teu filho nesta noite, meu Pai, para falar com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, da sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Eu estou inaugurando mais um caderno, né? Você que está acostumado a viver com os cadernos, os outros em giz, né? A gente gosta de escrever, eu sou da moda antiga, ainda nada contra as coisas modernas, mas segundo estudiosos, quando você lê, quando você escreve, você memoriza, o seu aprendizado é melhor, né? E eu tenho um hábito de, principalmente na parte dos estudos, né? Esboço esses dias atrás, eu estava contabilizando, eu acho que eu devo ter mais de 500, acho que mais, sem contar os cadernos e o que está no computador. Mas eu gosto dos meus estudos, de memorizar algumas coisas, né, e trazer, fica mais prático para mim, principalmente cursos que nós temos aí o hábito de fazer menção de versículos, né, e ter um culto um pouco mais de ensinamento. Eu gosto de escrever. Então, para não perder o costume, hoje é o primeiro nesse novo caderno. João capítulo 20, verso do número 29. Melhor, eu quero ler do verso 24 até o 29. Eu vou citar alguns versículos ao longo do estudo, né? E, na verdade, o verso 29 será onde nós vamos centralizar o tema que eu ponho para esta noite, é servir a Deus além dos sinais. Servir a Deus além dos sinais. E eu usei esse clássico aqui, né? Porque se você quer chamar um crente de incrédulo, é chamá-lo de Tomé. Vocês sabem disso, né? Você quer chamar uma pessoa duvidosa, cheia de dúvida, inconstante, tardia para crer, é chamá-lo de Tomé. Né? E eu me lembrei desse texto para falar sobre esse prisma de servir a Deus além dos sinais. Diz assim o texto sagrado: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vamos repetir juntos aí o verso 29, 1, 2, 3. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vamos repetir essa parte bem-aventurado? 1, 2, 3. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém.
Amém. Pode tomar assento. Eu não estou dizendo, queridos, que os sinais não é uma evidência da manifestação do Senhor. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que sinais da parte de Deus não são importantes, não são relevantes na nossa vida. É bem verdade, eu costumo dizer, ao longo dos anos que servimos ao Senhor, que a vida de um crente, ela é marcada por fatos milagrosos da parte do Senhor. Muitos de nós, muitos que estão inseridos no contexto da igreja, são testemunhas populares de que as obras de Deus lhe alcançou, os sinais de Deus lhe alcançou. Só que, quando nós olhamos no prisma da fé, servir a Deus não está restrito a uma vida de sinais. Servir a Deus é muito além do que receber sinais, do que ser testemunha, às vezes diariamente, de milagres. É bem verdade, o texto aqui é sugestivo para isso, né? Ele fala de um dos discípulos de Jesus, que teve o privilégio de andar com o Senhor, de ver muitos sinais. A própria Bíblia, ao registrar os grandes sinais de Jesus, é João que diz que nem todos os milagres foram descritos ou foram escritos na Bíblia. A Bíblia diz, ou a história vai nos dizer, e o próprio evangelista, ao fazer um relato, a uma tentativa fidedigna do que Jesus fizera, ele escreve que não haveria livros capazes de descrever todos os milagres feitos por Jesus. Então, nós observamos que Tomé, sendo um discípulo, foi inúmeras vezes testemunha ocular do que Jesus manifestou. Só que servir a Deus está além disso. Nós não servimos a Deus simplesmente por sinais. A Bíblia vai tentar nos fazer uma espécie de alicerce espiritual, vai tentar formar em nós uma característica de servir ao Senhor muito mais do que pessoas que estão em todo tempo, em todo momento, buscando ver sinais. Só serve a Deus por sinais. Eu só sirvo a Deus se Deus quiser. Eu só adoro o Senhor se houver alguma coisa na minha vida. Eu só busco a Deus se eu sentir. Então, eu chamo isso de alguém que está servindo a Deus de forma circunstancial. O que é isso? É alguém que precisa de uma circunstância. É alguém que precisa de uma motivação. E quando nós olhamos a Bíblia, nós declaramos aqui, observamos esse discípulo. Jesus, é bem verdade, existem algumas coisas que se você não for minucioso nos detalhes, vai passar desapercebido, mas eu toda vez que leio João capítulo 20, tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção. Primeira delas, Jesus é ressuscitado, as portas estavam abertas, amém? Os discípulos estavam reunidos, a porta estava aberta ou fechada? Aberta ou fechada? Fechada. Como que o Jesus entrou na porta fechada? Alguém tem uma explicação? Observe, claro, esse corpo glorificado, que nós não temos, na verdade, uma evidência comprobatória do que é, do que não é, do que pode, do que não pode. Ficamos na superficialidade da nossa razão humana de tentar entender este corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus aparece para os seus discípulos
corpo glorificado, a porta fechada, mas mesmo assim não foi um obstáculo para ele se apresentar para os discípulos, e aqui já na segunda aparição, porque na primeira o Tomé tinha faltado no culto, na primeira o Tomé só foi informado, só foi trago para ele um relato do que aconteceu, de que eles estavam reunidos e Jesus se apresentou. E a fala de Tomé deixa e exprime tudo aquilo que, na verdade, o que nós precisamos. A Bíblia vai dizer que quando ele escuta que Jesus estava no cenário do culto, ele desacredita. Eu só acredito se eu ver o sinal dos pregos. Eu só acredito se eu colocar lá o dedo aonde a lança transpassou. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que esse Jesus que aparece que ele está, passa 8 dias, acredita-se aqui numa segunda-feira, os discípulos reunidos, escondidos por causa da perseguição, portas fechadas, Jesus se apresenta a eles e diz: paz seja convosco. E que interessante, corpo glorificado que transpassa a porta fechada, mas corpo glorificado que alguém consegue tocar em muitos. Que coisa! Corpo glorificado, Robson, que alguém toca e que você vai ver alguns relatos na Bíblia que Jesus, mesmo com o corpo glorificado, come. Que coisa interessante, que nos leva a pensar. Mas o interessante, meus amados, que Jesus está dando uma afirmação. Jesus está dando aqui para nós uma base de servir a Deus além dos sinais, de servir a Deus além daquilo que nós vemos, de servir a Deus além daquilo que eu sinto, de servir a Deus além das minhas expectativas. Ele diz para Tomé: ô Tomé, você tem que ser crente, você não pode ser incrédulo. A palavra incrédulo aqui é alguém que não crê, é alguém que não está crendo, que não tem essa capacidade de acreditar, é alguém que duvida, é alguém que não acredita. O milagre está acontecendo, mas ele não acredita. E Jesus chama a atenção de Tomé: Tomé, você tem que ser crente. E o verso 29, Jesus diz assim: bem-aventurados são os que não viram e creram. Alguém de nós andamos com Jesus? Alguém de nós pegou na mão do apóstolo Paulo? Irmão José? Pegou na mão de João? Acho que Gilberto visitou o João lá na ilha de Pátio. Alguém de nós? Veja para lá. Nós não andamos com essas pessoas e muito menos com Jesus. E mais, nós não vemos Jesus. Na verdade, o conhecimento que nós temos de Jesus é um conhecimento metafórico do que a cultura de quando você lê, de quando você vê um filme, de quando você talvez vê as páginas ilustradas, os quadros pintados pelos artistas na época contemporânea, quis retratar Jesus, um Jesus com cabelo um pouco mais, talvez a cultura judaica dava essa ênfase, que como seria o aspecto, como seria talvez a aparência de Jesus, mas quando você vai tentar buscar um retrato fidedigno, você não vai encontrar talvez um retrato correto, certo, como é Jesus. Mas a Bíblia diz que as pessoas que seguem a Jesus, que não viram, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Tem alguém aqui que andou com Jesus? Mas quem acredita em Jesus diz aleluia. Nós não vimos, mas nós acreditamos. É isso que Jesus está chamando a atenção de Tomé. Jesus está falando para Tomé que, entre aspas,
trazendo aqui dentro daquilo que vamos nos propor a dizer, Tomé, servir a Deus, servir ao Senhor, é muito mais além daquilo que você vê. É muito mais além dos sinais que o ser humano busca. Aleluia! É muito mais do que aquilo que a mão apalpa. Por quê? Porque servir a Deus está muito além. E servir a Deus é além dos sinais. Não é à toa que o rótulo para alguém duvidoso, não é à toa que o rótulo para alguém que desacredita, que não tem fé, é o crente Tomé. Será que tem crente Tomé nos dias de hoje? Sim ou não? Tem crente Tomé? Tem. Aleluia. Mas nós vamos apresentar algumas razões por que servir a Deus está além dos sinais. E precisa ser além dos sinais. Por que eu tenho que buscar a Deus e não me preocupar com os sinais? Como eu disse no início, não é que sinal não é importante. Não é que servir ao Senhor, a nossa vida não possa ser marcada com sinais. Glória a Deus pelos sinais. Mas se não tiver sinais, glória a Deus também. Posso ouvir um amém? Ou não? Porque, queridos, nós podemos correr o perigo que muitas pessoas na história, e principalmente na Bíblia, tiveram o problema de servir a Deus por aquilo que vê, de servir a Deus por aquilo que sente, de servir a Deus e pede um sinal. Ô Senhor, faz um sinal, mostra-nos um sinal. Vamos ver alguns versículos na Bíblia. E servir a Deus está além dos sinais. Nós servimos a Deus com sinais e servimos a Deus sem sinais também. Amém ou não? Amém ou não amém? Amém. Queridos, sinais. Você sabia que até o diabo faz? Sinais, até o adversário às vezes faz. Então nós não devemos servir a Deus somente pelos sinais. Mais uma vez, eu afirmo, não é que sinais não é importante. Não. A vida de uma pessoa que serve a Deus com interesse de coração, claramente e certamente, durante a sua caminhada, a sua vida vai ser marcada com sinais, com milagres, com bênçãos do Senhor. Glória a Deus. E as bênçãos do Senhor, elas não deixam dúvida. As bênçãos do Senhor, de forma inequívoca, de forma que não dá para você dar crédito a nenhuma outra pessoa ou a nenhuma outra divindade, as bênçãos de Deus são são muito claras, muito cristalinas, que provém do Senhor. Diz Salomão que a bênção de Deus é aquela que não acrescenta dor. A bênção de Deus, aleluia, ela te faz crescer. A bênção de Deus te leva para perto do Senhor. É bem verdade que bênção não está no rótulo, sinais não está no rótulo de salvação, mas a bênção e os sinais, elas marcam a vida de um salvo. É bem verdade. E aqui nós vamos apresentar algumas razões por que servir a Deus está além dos sinais. Por que eu não posso servir ao Senhor dependendo exclusivamente dos sinais? Você já viu aquela pessoa que de repente vem para a igreja e diz assim: se hoje Deus não falar comigo, eu não vou ouvir mais. Talvez, queridos, em um momento da nossa vida, nós podemos até ter cometido na nossa falta de entendimento, né? Ou até mesmo fez esse tipo de oração. Mas será que Deus é obrigado a manifestar aquele sinal naquele dia que a gente quer? E se Deus não quis? Às vezes por misericórdia, por bondade, não é por mérito nosso, não é por meritocracia nossa.
Ele às vezes fala conosco, Ele às vezes manda um sinal. Mas se Ele não mandar, não vou vir mais? Não vou servir mais, amigos? E aí? Quem vai perder? Deus que vai perder ou eu que vou perder? O que vocês acham? Não vou servir mais a Deus. Deus vai me perder. Qual perda é mais importante? Deus me perder ou eu perder ao Senhor? Já viu aquela frase de caminhão que tem por aí? Que Deus não precisa, que Deus sem mim, Ele é Deus, mas eu sem Deus não sou nada. Não é uma frase de caminhão, frase pentecostal, né? Então, nós vamos observar que nós precisamos ter muito claro na nossa mente que servir a Deus está além dos sinais. E servir a Deus nos sinais, eu tenho que estar precavido com esse perigo de depender a todo momento de sinal. Eu só creio se Deus usar o profeta segurando a minha mão, meu servo, não é que Deus não faz, Ele faz, mas Ele faz todo dia, toda hora que você quer. Nós aqui, amados, nós não ensinamos aquelas pessoas, ainda que determinada época ou momento da sua vida, eu acredito, já aconteceu comigo, e você está orando de madrugada, e de repente você, Senhor, me dá uma palavra, e você tira a palavra, Deus fala com você, é normal, mas tem aquelas pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, ou de escutar as minúcias do Senhor, o prazer na lei do Senhor, e ele é aquela pessoa movido por palavras motivacionais. Meu servo, eu estou com você. A pessoa está num pecado desgraçado. É bíblico a palavra, tá? Está lá no Apocalipse. Num pecado miserável. Aí pega lá a palavra de só de promessa de bênção, pastor Roberto. Só contigo. Não, Deus falou que é comigo. Eu estou num ambiente trabalhando, vocês sabem, lá prestando as minhas horas, né? E é um monte de gente desviada, né? Um monte de gente afastada do Senhor. Ao mesmo tempo que canta louvor, está cantando pagode. Ao mesmo tempo que fala coisa boa do Senhor, está falando palavrão. E está perguntando, por que Deus não me abençoa? Aí eu fico quieto, né? Porque outro dia eu comecei a falar, não é bem assim. Então, vou ficar quieto. Porque a pessoa quer a bênção, mas não quer a Deus da bênção. A pessoa quer gozar dos milagres, do favor de Deus, mas não quer se adequar, não quer mudar de vida, não quer se converter ao Deus da palavra, não quer ter compromisso com o Senhor. Aleluia! Não quer andar com o Senhor, não quer viver em novidade de vida, não quer mudar os seus caminhos, não quer mudar os seus velhos hábitos, não quer deixar os seus maus caminhos. Quer servir o Senhor, mas quer ir para sexta-feira para a balada. É o que eu escuto lá. Né? Quer as bênçãos, quer que Deus abençoe, quer que Deus cure, quer que Deus abra a porta. Mas e aí? Né? Como se Deus fosse um empregado. Então, essas pessoas correm um sério risco de servir um Deus só de sinais. E servir a Deus está além dos sinais. E quando há um entendimento que eu sirvo a Deus só por aquilo que Ele faz, ou alguém que só depende de sinal, isso é um perigo. Porque eu chamo isso de um adorador circunstancial. O que é isso? É alguém que precisa de uma circunstância. É alguém que precisa de uma motivação. É bem verdade, meu irmão, eu acredito nisso. Deus é o melhor e maior motivador em toda a história. Deus sabe como nos motivar. Mas deixa eu dizer a você que nem sempre a carreira cristã vai lhe apresentar momentos de motivação. Tem dia que você vai dar glória a Deus com vontade e tem dia que você vai dar glória a Deus sem vontade. Tem dia que você vai louvar a Deus porque está feliz e vai louvar a Deus está triste. Tem dia que você vai vir na igreja motivo para agradecer ao Senhor e tem dia que você vai
está. Você não pode ser um adorador que só depende de sinais, que só depende daquilo que você vê, que só depende daquilo que você sente, que só depende daquilo que você está no seu controle. Aleluia! E não! Quando nós olhamos aqui as palavras que Jesus disse para Tomé, Tomé, bem-aventurados são os que não viram, mas eles acreditam. Aleluia! E se eu sou um adorador circunstancial, há um perigo de depender só de sinais. Eu escrevo aqui, a firmeza de algumas pessoas está em milagres. Só sirva a Deus porque Deus faz milagre. Então é aquela pessoa que todo dia tem que ver milagre. Não estou dizendo, meus irmãos, são aquelas pessoas, em algumas igrejas dessa neopentecostal, não que seja pecado fazer, nós aqui fazemos também de vez em quando, mas aquelas pessoas que vai atrás da corrente, aquelas pessoas que vai lá, dar 7 voltas, 7 pulos, 7 glória a Deus, 7 palmas, 7, né? E ficar motivado só buscar Deus no 7. 7 correntes, 7 elo, 7 arcos, 7 coroas de forma. Deus está além disso. Nós não podemos engessar o nosso Deus nisso. Porque, aleluia, nós vamos correr um sério perigo de depender só de sinais. Ser como algumas pessoas na Bíblia e como nos dias de hoje, que a sua vida está firmada em milagres, em respostas imediatas. Por exemplo, eu vou buscar Deus hoje, Deus tem que falar comigo hoje. E se Ele não falar? A gente canta um louvor assim, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? E aí, irmão? Recebi o diagnóstico do médico. O médico diz assim: senhor Marcos, você está com uma enfermidade e só tem 3 meses de vida. E aí? Vou largar Jesus, que eu vou morrer. E aí? Ele tem poder de curar? Claro que tem. Mas e se ele não quiser curar? Se a vontade dele, irmão José, for me levar para a glória? E aí? Vai passar lá um corte na empresa. Oh, Deus sabe que eu preciso do trabalho. Eu sei que Ele sabe mesmo. Mas se de repente Ele quiser fechar a porta, não é o que diz a Bíblia? Ele é aquele que fecha a porta que Ele fecha ninguém abre, e aquele abre ninguém fecha. Ele não é o dono de tudo, Ele não é aquele que abre e aquele que fecha. Independentemente se por permissão dele fechou ou abriu, Ele não está no controle de todas as coisas? Sim ou não? Sim. Amém? Então, meus amados, há um perigo das pessoas estar firmadas ou servir a Deus só por causa de sinais, só por causa de imediatismo. Crente micro-onda. Serve a Deus hoje, eu vou servir a Deus hoje. Eu consegui encontrar uma resposta, traçar um perfil de alguém que de repente começa a vir à igreja. E de repente não perde terça, não perde quinta, não perde sábado, não perde domingo. Ele está atrás de alguma coisa. Aí de repente Deus não fez, some. Ou às vezes Deus faz, pastor Roberto, some também, porque só veio até Deus fazer, Gilberto. Deus fez para quê agora? Não preciso mais de Deus. Só vou buscar Deus de novo na próxima necessidade. Será que servir a Deus é só isso, meu irmão? Só na nossa necessidade? E aí? Dá para dar glória a Deus aí, crente? Ou não? Olha o perigo. Perigo de servir a Deus dentro disso. Isso pode gerar uma fé instável. O que é isso, uma fé instável? Aquela pessoa que não tem firmeza. Aquela pessoa cheia de alto e baixo. Aquela pessoa que eu faço um paralelo naquilo que Tiago escreveu na sua epístola. Ele é como a onda do mar. Aquela pessoa que um dia a fé está vendo Deus, pastor Roberto. No outro dia, sem fé. Ô Senhor,
sem fé. É aquela pessoa alta e baixa. Você tem que pegar no dia bom. No dia que você pega ele no dia bom, ele é crente. Mas no dia que você pega ele no dia mau, ele amaldiçoa até o dia que nasceu. É o Jó. Ô Senhor, risco o dia que eu nasci. E aí? Não é verdade ou não, irmão? É aquela pessoa instável. É aquela pessoa que emocionalmente é aquela pessoa dúbia. É aquela pessoa que a psicologia dá uma patologia para esse tipo de pessoa. Aquela pessoa bipolar na fé. Que tem uma fé bipolar. Porque o seu emocional também é afetado por essa instabilidade. Nem ele acredita naquilo que sai da boca dele, na fé que ele tem, no servir a Deus que ele professa, de como ele serve ao Senhor. Por quê? Porque a pessoa está vinculada a sinais, vinculada a respostas imediatas. Quando eu quero um milagre, ou quando eu preciso de um milagre, eu busco Jesus, eu sirvo a Deus, vou fazer tudo certinho, não vou faltar no culto, vou levantar de madrugada, vou jejuar. Aí a moça falou para mim essa semana: ô pastor, eu não sei por que Deus me abençoou, eu até jejuei nessa semana. Quer dizer, jejuou atrás de alguma coisa. Ô irmão, uma troca. Dá o seu tudo. Se você dá o seu tudo, Deus vai te abençoar. Ô irmão, Deus não é mercador, Deus não faz barganha, aleluia. Deus não é como nós homens, Deus não é como nós que trocamos, que vinculamos Deus nos nossos gostos, nas nossas vontades, nos nossos anseios. Servir a Deus está além disso. Aleluia. Quando eu entendo isso, meus amados, eu vou fugir desse perigo, fugir desse laço, fugir desse engodo criado por Satanás, de alguém que quer viver uma fé estável, de alguém que quer professar a Deus com respostas imediatistas. Tem que fazer agora. Não estou dizendo que Deus não pode fazer agora. Existem muitos casos e muitas circunstâncias na história bíblica que Deus foi imediato. Precisava de Deus agir com imediatismo. Mas existem muitos casos que Deus não foi imediatista. Deus tinha um tempo. Aí nós entendemos o que Provérbios escreve: para tudo tem um tempo determinado. Por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 26. Conhecido. João, capítulo 6, verso de número 26. Por favor. Conhecido. Vamos lá, meus irmãos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes nos pães que vos fartastes. O entendimento desse versículo é: as pessoas estão procurando Jesus por causa de sinais, e o texto ali, por causa de pão, que Jesus está multiplicando o pão, Jesus está facilitando a vida das pessoas. Qual o entendimento que se tem aí? É o padeiro que tinha, de repente, a função de ter que trabalhar o trigo, colher o trigo, se não trigo, cevada, que também era um item, um requisito para fazer pão da época. Tinha que ter todo o processo. O pão não nascia dentro de uma panela, tinha um processo, tinha lá tempo, tinha lá o esforço. E alguém está vendo Jesus dar pão, Jesus está multiplicando o pão. Alguém está tendo
a visão, a minha vida vai ser facilitada. Então, eles não estão procurando Jesus por causa de quem Jesus é, do que Jesus está propondo, do que Jesus está trazendo para eles, uma nova vida, um evangelho, boas novas de salvação, uma aliança, um retorno do homem com Deus. Eles não têm a visão ainda do Jesus aqui que está disposto, ou que vai estar um pouco mais adiante, disposto a dar a vida por eles. Eles estão vendo Jesus, porque Jesus está fazendo milagre, Jesus está operando sinal, Jesus está multiplicando, Jesus está fazendo com que alguém vai pescar e sai moeda na cabeça do peixe. Ô irmão, quem não quer? Quem não quer estar perto de Jesus, Gilberto? Está perto de Jesus, de repente vai chegar uma mala, pega ali no teclado, está perto de Jesus, de repente abre a mala, está cheio de dólar. Aleluia! E às vezes o objetivo aqui está sendo deturpado, está sendo tomado um outro caminho, um outro viés, uma outra linha, uma outra lógica, uma outra vontade. Que vontade? A vontade imediatista, de ver milagre, de ver sinal, de comer pão, de ver milagre, mas não quer o Deus do milagre, não quer a mudança, não quer o que Jesus está propondo. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês estão me buscando por causa dos sinais, por causa do pão, e porque vocês ficaram satisfeitos. Por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38 ao 42. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38 ao 42. Por gentileza. Olha o perigo de ter uma fé imediatista. Olha o perigo de servir a Deus somente por causa dos sinais. Vamos lá? Mateus capítulo 12, verso 38 ao 42. Por favor. Os escribas e os fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, fizemos da tua parte algum sinal. Olha aí, espera um pouquinho. Chegaram os escribas e fariseus. Escribas, os que faziam a lei. Fariseus, vocês sabem, raça mais terrível, legalista que tinha no judaísmo, né? Aquela mais ortodoxa, mais minuciosa nos detalhes da lei. Chega até Jesus e o que eles estão buscando? Jesus. Olha a roupagem de má intenção. Eles chamam Jesus de mestre. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mestre, nós viemos saindo de casa querendo que o Senhor faça alguma coisa para a gente ver, comprovar que o Senhor é o Senhor mesmo. Mestre, nós saímos de casa porque nós queremos ver um sinal. Que sinal? Nós queremos ver um milagre. Nós queremos ver alguma coisa que nos convença que o Senhor pode fazer. Verso 39, por gentileza. Ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram contra a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio do confim da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Glória a Deus! As pessoas estão buscando Jesus, querendo ver o sinal. E Jesus aqui, fazendo um paralelo de como seria a sua morte, quantos dias ficaria, fazendo um paralelo com Jonas, citando o profeta Jonas do Antigo Testamento, falando, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, falando a respeito da sua morte, que ao 3º dia ele ressuscitaria,
fazendo uma alusão. Mas Jesus deu o sinal para quem, os imediatistas da época, do momento. Jesus fez algum milagre? Jesus fez algum sinal? Ele podia fazer sinal, sim ou não? Podia ou não podia? Observe, irmãos, nem para Satanás Jesus mostrou sinal quando ele podia mostrar sinal. Se ele é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Podia transformar ou não podia? Podia ou não podia? Mas ele fez? Não. Então, não dá para servir a Deus sendo imediatista, achando que Deus é obrigado a fazer toda hora e todo momento sinal. Não estou dizendo que Deus não possa fazer, meu irmão. Não estou limitando Deus. Deus, claramente, Ele faz a hora que quer, como quer, quando quer. Deus conhece os nossos limites, os nossos anseios. Estou dizendo, não estou limitando que Ele não possa. Mas Deus não é obrigado a fazer na hora que quer. E isso não deve restringir a minha forma de servir ao Senhor. Eu não posso ter uma fé estável até o ponto de sempre que eu venho à casa do Senhor, Deus é obrigado a fazer um milagre. Ô irmão, quantas vezes você já veio na igreja, de repente você saiu com um monte de problema na sua vida, e você volta para casa, o problema continua lá. Você deixou de servir o Senhor? Não, e não deve deixar mesmo. Como diz o mineiro, bom você vai ser se você deixar de servir o Senhor por causa dos problemas. É o que Jesus adverte os seus discípulos em alguns 16:33. Não tenho dito isso para que eles tenham falhas. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci, Jesus dizendo. Então, o que nós entendemos, meu irmão? Há um perigo. Quando eu sirvo a Deus somente dependendo de sinais, isso pode gerar em mim uma fé instável, crise emocional, crise circunstancial. Quando eu sirvo a Deus só por causa daquilo que Ele faz, meu irmão, a minha fé fica muito pequena, a minha fé fica muito mirrada, estagnada, não cresce, não desenvolve. Não é fortalecida, não passa o passo a mais, ou o próximo passo, porque não sobe de estágio na fé. Talvez é como o escritor aos Hebreus está dizendo, aquelas pessoas que passam anos e anos e anos servindo o Senhor, mas precisam de leite. Um dia que escuta uma mensagem mais dura na igreja, não vou mais do culto, porque você viu o pastor estava bravo. Meu Deus! Ai! Meu Deus! Não tem essas pessoas? Só atrás de bênção. Só atrás de coisa que massageia o ego. Ô meus irmãos, servir a Deus está além dos sinais. A fé dependente de sinais se enfraquece quando eles não acontecem. Fui para a igreja ontem, Deus não falou comigo. Será que não falou? Ou será que não falou aquilo que você queria? Aleluia! Eu acredito, irmão, todos os dias que nós nos dispomos para ouvir Deus, Deus sempre terá uma palavra ao nosso coração. Pode talvez alguma coisa não se encaixando e a gente acha que não é para a gente. Mas guarde, meu irmão, amanhã você vai precisar. Amanhã você vai se lembrar. Puxa vida, eu fui na igreja ontem, você viu a palavra de ontem, o pastor nem sabia o que ia passar hoje. Não é o pastor que sabia, é Deus. Já está direcionando. Por quê? Porque a nossa vida está na mão do Senhor, o nosso amanhã está na mão do Senhor. Se hoje nós achamos que a palavra não está falando, irmão, não. Descanse o teu coração. Deus está falando conosco. Se é para glória, glória. Se é para agora, glória a Deus. Mas pode ser para amanhã, pode ser daqui para um mês, pode ser daqui para um ano. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas antes cumpre aquilo que lhe apraz. Ela tem um propósito. E qual o propósito? Acalmar o seu coração.
revelação e fazendo você servir a Deus além de sinais. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se o meu dia foi uma bênção, eu vou adorá-lo. Se o meu dia foi tenebroso, eu também vou adorá-lo. Se eu estou alegre com um ganho ou com alguma coisa que eu ganhei, glória a Deus. Mas se eu estou triste com alguma perda, glória a Deus também. As pessoas não entendem isso. Quando nós vamos nos despedir dos nossos que dormiram no Senhor, nós estamos louvando a Deus. Por quê? Porque o crente louva a Deus na alegria, na tristeza. Todo momento Deus é digno de ser adorado. Todo momento Deus é digno de ser glorificado. Amém? Há um perigo, meus irmãos. Uma base sólida de fé é aquela que se baseia em confiança, não em evidências constantes. Guarde isso. Uma base sólida de fé é aquela que se baseia em confiança, não em evidência constante. Deus não precisa provar para a gente que Ele é Deus e fazer um milagre. Fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Você crendo ou não, Ele existe. O salmista, ele canta em um dos salmos dizendo assim: os necios, em outras traduções, os loucos perguntam: onde está o Senhor? O louco está procurando para Deus. Mas nós acreditamos, ainda que nós não vemos, Deus existe. Deus é Criador, Deus é Senhor, Deus é poderoso. Tudo isso que nós, é Ele cantando. O céu anunciam as obras de Deus, e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Aleluia! O que ele está dizendo? Ainda que alguém tenta dizer para mim que Deus não existe, eu estou crendo. Bem-aventurado é que eu creio. Deus existe. Aleluia! É essa a ideia. Então, a minha fé não pode ser uma fé de evidências constantes, mas deve se basear em confiança. Deixa eu dizer algo para você que vai te assustar. A fé verdadeira não é ausência de dúvida. Quem de nós aqui, querido, sem hipocrisia, que um momento da sua vida você não teve dúvida, não duvidou, não deu uma fraquejada? Senhor, não vou aguentar. Tem alguém que, como eu, já pensou assim também, que deu aquela balançada? Hein, pastor Roberto? Deu aquela balançada, Senhor, e aí? Deixa eu dizer a você que a fé verdadeira não é ausência de dúvida, mas escolher confiar. Confiar em quem? Confiar em Deus. Não confiar na gente. Não é que você não pode, não é que nós, como seres humanos limitados e finitos que somos, a nossa segurança está no nosso conhecimento. Mas a fé verdadeira não é ausência de dúvida. Não é que em algum momento você pode duvidar. Dá uma balançada. Balançou as bases. Mas eu escolhi confiar. Eu escolhi depender do Senhor. Aleluia. Eu escolhi colocar a minha vida, depositar a minha confiança nele. Glória a Deus. Olha, o salmista era um dizer na antiguidade, quando a pessoa conversava com o seu interior. Ele diz assim: por que te perturbas, ó minha alma? Por que choras, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A alma está perturbada, mas ele está dando resposta para a alma: espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Aleluia! É essa a ideia. É isso que os escritores hebreus querem nos ensinar. Essa fé baseada em confiança. Quando ele escreve, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas é a prova daquilo que eu estou esperando. Não é isso? Por favor, Hebreus 11:1, conhecido? Vamos lá, rapidinho. Meu Deus, eu não vou conseguir falar nem metade. Glória a Deus. Hebreus 11:1, por
favor. Hebreus 11:1, conhecido? Vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se separam e a prova das coisas que não se veem. Vou ler na minha tradução. Ora, a fé é a certeza. O que é uma coisa? O que é ter certeza, irmão? Por favor, exemplo de certeza. Convicção. Por exemplo, hoje é quinta. Certeza que amanhã é sexta. Mas eu não tenho certeza se eu vou chegar na sexta. Mas certeza que amanhã vai ser sexta. Se o mundo acabar, se Jesus não vier. Mas mesmo se vier, amanhã vai ser sexta. Para aqueles que ficam. Né, Gilberto? É uma certeza. Por exemplo, 21 horas e 20 minutos. É certeza que tem meia-noite, tem 0 no relógio. O relógio, se estiver na sua normalidade, vai chegar na meia-noite. Certeza. Olha o que o escritor está dizendo. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Por exemplo, alguém disse assim, os crentes vão para o céu. Alguém já foi no céu para saber como é que é lá? Por que a gente fala, irmão Márcio, que o céu é coisa boa? Não é um ato de fé? Hein, Gilberto? O justo viverá pela fé, né? Não é um ato de fé? Não é um ato de fé? Acreditar que o céu é coisa boa? Não é um ato de fé? Não é o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Uma fé que não deve se basear por aquilo que vê? É nessa mesma linha que o apóstolo Paulo, observe, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, um verso que eu gosto demais, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Paulo, nessa mesma linha, e há quem diga, não há base doutrinária, que foi Paulo que escreve aos Hebreus, não sei, né? Mas ele aqui, é certo que ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, nesse mesmo prisma, nessa mesma linha, falando de uma fé que não se baseia em coisas que acontecem, que não se baseia em evidências constantes, em sinais, mas uma fé que está embasada numa confiança, e uma confiança naquilo que não vê, uma confiança naquilo que a mão não apalpa, os olhos não enxergam. Olha o que ele escreve, segunda carta, Coríntios capítulo 5, verso 7. Por favor, leia. Porque não andamos por fé. Não. Porque andamos por fé. E não por viver. Eu pensei que nós não andamos por fé. Misericórdia. Nós não andamos por vistas. Ou não andamos por aquilo que nós vemos. Mas andamos pela fé. E o que é fé? Ele escreve no verso 6. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é prova daquilo que se espera. Amém? Então, observe, irmãos, e tem que ter fé. Essa é a ideia de uma vida de servir a Deus embasada em uma confiança em Deus, em uma certeza em Deus. Amém, irmão amado? Tem alguém aqui que tem a fé, que serve a Deus com a certeza de que vai para o céu? Diz aleluia! Ou tem alguém aqui que serve a Deus com medo de ir para o inferno? Pastor, eu estou servindo a Deus aqui porque eu tenho medo do inferno. Olha, não! Fé é a certeza, aleluia, de que existe um céu de glória nos esperando se tudo acabar agora. Posso ouvir um amém? Amém? Servir a Deus não com fatos, não com evidências, mas servir a Deus pela fé. Servir a Deus está além do que eu vejo, está além do que eu sinto. E deixa eu dizer a você, mesmo quando as coisas não acontecerem na sua vida, sirva a Deus. Mesmo quando as coisas parecerem que estão fora do seu controle,
Deus tem os seus meios de nos macerar, de nos lapidar, de nos aperfeiçoar para toda boa obra. Mesmo quando não acontecer, sirva a Deus pela fé. Como disse o presbítero Gilberto, citado, e talvez foi uma das linhas que vai fazer com que um dos pais da igreja se converte, quando olha lá em Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Amém, meus amados? Servir a Deus com base em confiança nele. O salmista chega a dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Observe em rápidas palavras aqui. Eu vou pelo menos encerrar o terceiro aqui. Olha os exemplos dos nossos pais. E quando eu falo de pais, não estou falando de pai biológico. Estou falando de pai na fé. Pai que não precisou de ver, ainda que na verdade a vida foi marcada com sinais, mas a primeira proposta de Deus, eles não tinham essa segurança de que Deus iria fazer um sinal. Eles tomaram um rumo de fé. Olha os nossos pais de fé, olhando no prisma bíblico. Jó, quando no capítulo 1, verso 21, quando é surpreendido, por favor, rapidinho, Jó, capítulo 1, verso 21, rapidinho. Vou encerrar no horário. Jó 1, 21. Quando Jó é surpreendido pelas catástrofes que lhe abatem, olha a postura, olha o comportamento de alguém não imediatista, não circunstancial, mas alguém que tinha uma fé embasada em confiança em Deus. Por favor, Jó 1, 21. Ele disse: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Olha alguém que não é imediatista, que não precisa de sinal para servir a Deus. Observe nas entrelinhas do contexto, ele está vivendo uma fase de perdas. Não só de perdas materiais, mas de perdas. Alguém que acabou de perder os seus filhos, ficou só ele e a esposa. Alguém que perdeu os seus bens, alguém que era rico hoje, amanhã acorda pobre. E mais, alguém que vai perder a saúde. Ô irmão, tinha ou não tinha motivo para murmurar? Ah, se fosse o pastor Marcos, misericórdia. Ainda bem que não era. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. E observe que Deus não vem de manhã, ó, se fala assim: ó, Jó, se prepara aí, que está chegando um vento, mas fica firme aí, que eu vou virar o seu cativeiro daqui a pouco. Não, gente. Começa a acontecer e não tem explicação. Observe o comportamento dele. Era alguém que sacrificava em favor dos seus filhos, era alguém que tinha um comportamento de fé. E olha a fala dele. Essa fala só pode professar tais palavras alguém que tem a sua base, a sua fé baseada na confiança com Deus, da qual pertencia a sua vida. Há quem diga, Jó não era nem da linhagem judaica. Tem alguns historiadores que dizem que o livro de Jó é um livro metafórico, é um personagem que não existiu. Já deu isso aí, Fer? É uma fábula, é um conto motivacional. Nas suas perdas, lembra de Jó? Não, mas Jó é, na íntegra, alguém que, independente das perdas, independente de não ter sinais de bênção sobre ele, pelo contrário, catástrofe, ele está dizendo: nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus que me deu, Deus que tirou, bendito seja Deus. Ou seja, tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha fé está nele. E é ele que vai escrever. Ainda que ele me mate, ainda que eu morra, eu vou esperar nele. Amém, meus irmãos? Eu quero ter uma fé dessa.
preciso ter uma fé dessa. Fale para o seu irmão do lado, você precisa ter uma fé dessa. Nós precisamos ter uma fé dessa. Observe, último personagem aqui, para não citar alguns que eu separei aqui. Abra sua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 18, conhecido. Olha os exemplos de fé dos nossos pais. Jó foi um deles. Olha Abacuque, irmão, você conhece o contexto de Abacuque que está vivendo, tendo a cidade em que morava invadida por uma nação pagã, uma nação ímpia, uma nação que não servia o Senhor. Vê violência, vê pecado em cima de pecado acontecendo, vendo, como diz alguém, catástrofes em cima de catástrofe. Mas a Bíblia diz que ele se posiciona diante do Senhor e ele confia em Deus, mesmo sem ver a providência. Ele viu a providência? Não, mas ele confia em Deus. E é ele mesmo que escreve. Olha as palavras de alguém que demonstra uma fé viva em Deus. Quem achou aí? Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O que ele está dizendo? Todas essas coisas podem faltar. Todas as evidências, esses sinais pode ser furtado de mim, mas eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar me alegrando no Senhor. O que é isso, irmão? Exemplo de fé. É uma fé que não está baseada em sinais. É uma fé que está baseada na confiança em Deus. Somos maduros espirituais quando há fidelidade em servir a Deus. Quando ela não depende de nenhuma circunstância. Se Deus fizer, eu sirvo. Se Deus fizer, eu adoro. E se Ele não fizer, eu continuo servindo. Eu continuo adorando. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Fé além dos sinais. Servir a Deus além dos sinais. Quando nós servimos a Deus além dos sinais, como nós tomamos os exemplos desses nossos pais citados aqui, nós somos maduros espirituais. Quando a fidelidade em servir a Deus não depende de circunstância. Fique com esta parte da palavra. Eu queria falar sobre o maior sinal que foi nos dado. Isso aqui é importante. Nós já recebemos o maior sinal. O maior sinal que foi dado. Em outra ocasião falaremos disso. E servir a Deus com constância, que é isso. Amém? Servir a Deus além dos sinais. Fique com esta palavra, guarde no seu coração, que o Senhor possa falar mais alto, de uma forma mais profunda na sua alma, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe. Fique com esta palavra, no nome de Jesus.